da ruaça, tanto aqui em São Paulo, quanto pelo que vocês estão descrevendo aí no Rio de Janeiro, é a própria polícia. Então, aí aqui não dá, né? O Bob Fernandes está com a gente, é blogueiro aqui do Terra, jornalista, está tentando analisar essa situação. A gente tem que discutir isso, é parte do papel da imprensa, é discutir esses rumos que a sociedade está tomando, no momento em que alguns consideram inoportuno, mas, na verdade, talvez nunca antes o Brasil tivesse tão em voga no planeta, porque aqui, hoje, nesse jogo Itália e México, estavam italianos assistindo o jogo, mexicanos, norte-americanos que gostam de futebol, europeus em geral, os asiáticos. Ontem o Japão jogou contra o Brasil, daqui a pouco teremos Espanha e Uruguai, quer dizer, está todo mundo realmente olhando aqui para o Brasil. E esses movimentos vão às ruas e até então, em tudo que a gente vê, exceção de um episódio aqui em São Paulo, onde houve arruaça, sim, não podemos tapar o sol com a peneira, foi patrimônio público e privado quebrado por alguns inconsequentes, mas de resto, manifestações pacíficas em todos os lados, e a exceção fica por conta desse trabalho péssimo, horroroso da polícia hoje no Rio de Janeiro, antes aqui em São Paulo. Eu quero convidar o internauta do Terra a participar conosco, são muitas as mensagens, e eu já vejo no Twitter algumas mensagens usando a hashtag ProtestoRJ. Então, se você está assistindo aqui no Terra estas imagens, quer se manifestar acerca desse assunto, vá no Twitter, bote lá ProtestoRJ e faça a indicação dessa transmissão aqui do Terra. E cada vez mais, Bob Fernandes, fica claro que não são só 20 centavos. Não, 20 centavos, na verdade, os 20 centavos, que é uma questão que existe, não é para quem é como a gente de classe média, alta classe média, mas que para a população enorme, a maioria da população, os 20 centavos ou os 40 por dia conta. É um conjunto de insatisfações que é absolutamente normal. Diziam que os jovens não faziam política, que não sabiam fazer, porque estão aprendendo, estão indo para as ruas. Que ótimo, não vejo nenhum problema nisso. Quanto ao vandalismo, etc., aí sim é trabalho da polícia impedir pontualmente. Se você tem 5 mil pessoas e tem 10 que estão saindo riscado ou 20, ajam em relação a 10 ou 20, agora não agir como se fossem todos vândalos e distribuir entrada a tudo quanto é canto, porque aí não adianta nada. Isso não leva a nada, pelo contrário. Isso é muito ruim. E isso sim pega mal, e está pegando mal no mundo todo. Você sabe que na terça-feira, 27 cidades do mundo todo farão manifestações de protesto em apoio às manifestações do Passe Livre no Brasil. Então, quer dizer, começa a eclodir fora, né, ecoar, melhor dizendo, fora do Brasil também, tudo o que está acontecendo aqui. Eu ontem dei uma passeada por todos os jornais esportivos, é bem verdade, até porque o foco inicial era a Copa das Confederações e o esporte, e os países ainda não haviam despertado para esta realidade de movimentos sociais aqui. Eu fui ver todos os jornais europeus, até do Tahiti, que está aqui na Copa das Confederações, estive examinando, mas ninguém falava muito disso. Acho que cada vez mais vai ficar inevitável que este assunto tome as manchetes internacionais. Exatamente porque está todo mundo de olho aqui, Bob. Não falavam referindo-se à questão esportiva Copa das Confederações. Agora, as manifestações do Brasil não só já estão sendo citadas na imprensa estrangeira, como já existem manifestações que estão sendo feitas. Teve uma manifestação na Alemanha, por exemplo, que se você for no Facebook você encontra foto, onde os policiais tiraram os capacetes e juntaram-se aos manifestantes em apoio à manifestação do Brasil. Então já está acontecendo em várias cidades do mundo, na Turquia inclusive, manifestações em apoio às manifestações do Brasil. E teremos uma rodada na terça-feira com 27 países. Isso tem até mapa no Facebook, você tem um mapa onde vai acontecer e os endereços dos manifestantes, dos grupos em todos os lugares do mundo. É assim que é hoje no mundo, né? É tudo em rede.
rede, não tem mais escapatória, né? E assim, hoje o internauta, ele vai nas redes sociais, ele posta o que acontece, ele faz o vídeo com o seu celular, não tem como tapar o sol com a peneira, Bob. Daqui a pouquinho eu vou lhe chamar de novo, eu peço gentilmente que você fique conosco. Nós vamos agora falar com a Mônica Garcia, que é outra repórter do Terra e que esteve também nesta cobertura hoje à tarde. Deveria estar aqui falando do Balotelli, do Pirlo, do Titiarito Hernandes, mas vai nos contar outras coisas. Mônica, boa noite. Boa noite, Napoleão. Boa noite, seus amigos do Terra. Pois é, a gente deveria estar falando como foi o jogo, né, essa questão toda da Copa, mas o que a gente viu aqui do lado de fora, no entorno do Maracanã, foi muita confusão, foi muito abuso da autoridade da parte policial. Os manifestantes, todo momento, pediam paz, diziam que estavam ali para se manifestar livremente, e os policiais atacando com bombas de borracha, com gás lacrimogêneo, gás de pimenta. Foi uma violência tremenda, teve manifestante ferido, teve um repórter fotográfico, Luiz Lima, que foi alvejado com gás lacrimogêneo, passou muito mal, teve que ser atendido. A gente ainda não tem um balanço de quantas pessoas foram presas ou quantas pessoas foram feridas. A gente viu muita gente, mas muita gente levando bala de borracha. Foi um excesso absurdo o que a tropa de choque do Rio de Janeiro fez com os manifestantes. E agora a gente está vendo a torcida saindo e os manifestantes dando gritos de paz, que eles querem, que eles abrem mão da Copa, mas não abrem mão do dinheiro para saúde e educação. A gente vê alguns torcedores aplaudindo essa manifestação que está pacífica nesse momento, e outros revoltados, dizendo que não é nada disso, que são pessoas que não têm o que fazer, e às vezes uma briga entre um manifestante e um torcedor saindo. Mas nesse momento aqui a gente está vendo que é uma manifestação pacífica mesmo. A gente está próxima à estação de trem São Cristóvão, é uma das saídas da torcida do Maracanã. E agora começou mais alta a torcida, gritando, apoiando até os manifestantes que estão aqui. Mônica, você está aí na saída do Maracanã, os torcedores que viram um jogo razoável entre Itália e México, até mais tarde, nós aqui temos a obrigação de dar todas as informações acerca da Copa das Confederações. Então, mais tarde, vamos falar sim de futebol, que é a grande razão pela qual nós estamos aqui. Mas é impossível não tratar desse assunto. Se possível, Mônica, tente conversar com alguém que estiver saindo, para pegar essas impressões, esse choque de intenções entre alguém que vai ver um jogo de futebol, um jogo internacional, e se depara com um protesto pacífico, mas que quando a polícia entra em campo, com perdão no trocadilho, acaba acontecendo o que aconteceu. E dentro dessa dinâmica da comunicação, da dificuldade de trazer ao público uma informação que cubra todos os lados, eu quero perguntar para o Bob Fernandes. Bob, como é que a gente fala para um fã de futebol que gosta de futebol, que quer a Copa no Brasil? Afinal de contas, é uma satisfação ter o maior evento do mundo aqui. Como é que faz? O que se fala para um fã de futebol quando esse tipo de coisa acontece? Não dá para separar o social da bola, não, Bob? Não dá, e é até bom que se fale, porque como os jogadores brasileiros são habitualmente, salvo exceções, como o Afonsinho, muito antigamente, o Sócrates há pouco, são muito alienados, fazem de conta que o entorno não existe, eu acho que são absolutamente compatíveis manifestações da população, Copa do Mundo e futebol, não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. O que acontece é o seguinte, como esse é um evento vendido como se fosse um negócio exclusivo de um grupo ou de alguns grupos, se tenta fazer de conta que não existe sequer a notícia. Se não fosse a internet, se não fossem as redes sociais, essas coisas estariam acontecendo sem que mal se soubesse. E com uma versão só. Hoje em dia isso é impossível, porque está todo mundo lá com o seu telefone, com o seu celular, com a sua câmerinha, e está todo mundo botando no ar, botando em rede. Então, não se tem mais uma versão só. Eu acho que são absolutamente compatíveis, não vejo problema algum. A Inglaterra, por exemplo, 18 dos maiores patrocinadores nas Olimpíadas não pagariam impostos
porque isso era parte do acordo. Assim como a FIFA tem um acordo, o COI também tinha, né? Mas por pressão da população, pressão nascida nas redes sociais, na internet, todos acabaram pagando impostos. Um a um, eles foram abrindo mão do direito de não pagar impostos. Não teve problema nenhum. É assim que se faz, é assim que tem que ser feito. Até na China, que tem dificuldade, em Pequim, foram ensaiados protestos durante a Olimpíada, a gente estava lá. A chinesa, com os problemas que os chineses têm, de repressão e tal, mas também lá. Então isso é natural, não vejo nenhum problema. O problema é nós não estarmos acostumados a isso, porque é como se o futebol fosse uma bolha separada do resto da sociedade, quando não é. É muito longe disso, inclusive, é uma parte importante da cultura brasileira. Nós, nas imagens que estamos exibindo, algumas delas já eram de agências internacionais, ou seja, são imagens que já estão correndo o mundo. Essa ação truculenta da Polícia do Rio de Janeiro para cima de manifestantes no entorno do Maracanã. O Bob Fernandes está falando dessa bolha que existe em torno do futebol.